Iniciamos o capítulo 5 e a proposta dele é aplicar toda a teoria que nós vimos até agora, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, pode ser um capítulo fácil e pode ser um capítulo difícil. Depende do que acumulamos até o momento de toda a teoria apresentada. Então, de modo semelhante ao capítulo 4, nos interessa entender e aplicar toda a teoria que é relacionada a estruturas de engenharia, especificamente civil. Então, alguns dos exemplos e alguns dos exercícios não nos interessam. E dessa forma nós vamos reunir toda a parte que corresponde à nossa disciplina e, de modo semelhante ao capítulo 4, nós vamos reunir primeiro a parte teórica. Então, do capítulo 5.1 ao 5.3, nós temos algumas aplicações que são relacionadas a estruturas de modo geral em duas dimensões. Então nós vamos avaliar toda essa teoria primeiro e depois nós vamos aplicar. Então a ideia é que nesse primeiro vídeo nós vamos ter a parte teórica e no segundo a parte de resolução de exercícios. Depois o capítulo continua no 5.4, onde nós tratamos agora em 3 dimensões. Então nós vamos fazer essa separação porque geralmente os problemas tridimensionais são um pouco mais complexos. Então essa é a nossa aula 12 e na 13 nós tratamos da parte tridimensional. Nesse capítulo nós falamos de equilíbrio de corpos. E como eu comentei em algum momento, a nossa batatinha representa na verdade uma estrutura. Então essa é a primeira vez que ela é representada de uma forma um pouco mais específica como uma estrutura com alguns elementos lineares e planares. Então, a principal coisa que o capítulo 5.1 nos traz é que nós vamos agora tratar de corpos ou de corpo sólido. Esses corpos são formados, de um modo geral, por N elementos. E como nós vemos nessa estrutura aqui do lado, ele não é um corpo sólido apenas na sua superfície, ele tem elementos estruturais, N elementos dentro dele, elementos diversos que compõem a sua estrutura. Nós conversamos sobre partículas e corpos lá na aula 1, no capítulo 1, ou na aula 2, se eu não me engano. E agora nós voltamos a essa discussão. A partícula vai concentrar a sua massa em um ponto. Então eu posso ter um corpo como esse, mas eu vou concentrar a massa dele em algum ponto. Pode ser o centroide, né? O centro de massa no caso. Mas essa ainda não é a nossa discussão, né? Essa é a discussão de outro capítulo. O que é relevante é entender que todo corpo tem massa, do mesmo modo que as partículas, mas ele tem algo que é diferente da partícula. Na partícula nós temos o volume igual a zero, porque nós reduzimos o seu volume a um ponto. Mas no corpo não. O corpo tem um volume diferente de zero. Ele tem os seus pontos, ele tem o seu volume, ele ocupa um lugar no espaço que não é apenas um ponto. Então o volume de um corpo é diferente de zero. O que isto muda? Quando nós olhamos para uma estrutura como essa, como partícula, então nós concentramos ela em um ponto e trazemos todas essas forças que estão sendo mostradas aqui para esse ponto. Inclusive, as reações que eu teria aqui, eu poderia trazer para esse ponto. No volume, isso vai modificar. Então, em um corpo, eu não posso mais considerar um ponto. Isso quer dizer que esse corpo tem distâncias. Então ele tem aqui pelo menos umas 5 distâncias. E isso se eu considerar a partir desse ponto aqui de cima. Se eu considero ele a partir do seu centro,
Então eu vou ter a distância até essa força 1, a distância até a força 2, a distância até a força 3 e distância até as reações. O que isso muda? Como nós vimos no capítulo anterior, se eu quiser calcular o momento em relação a esse ponto A, então eu vou considerar as forças que estão aplicadas aqui. Preciso considerar elas numa forma vetorial, ou também posso decompor as forças de modo escalar. E aí vou trabalhar com a parte escalar. Então percebam que a distância influencia. Na verdade, nós já estávamos tratando de modo discreto de corpos no capítulo anterior, porque o momento ele requer um tratamento onde eu tenho a consideração da distância entre os pontos dentro de um mesmo corpo. Então percebam que cada ponto dessa superfície ocupa um lugar no espaço diferente, o que é diferente da partícula, que todo o corpo vai ocupar apenas um ponto. Então, nós temos aqui essa terceira característica. Eles vão ter pontos invariáveis, mas não em relação às suas posições no espaço. Ou melhor, também em relação às posições no espaço. Mas eu digo invariáveis no sentido que, se esse ponto aqui, eu chamar ele de ponto A, ele vai continuar nessa posição, enquanto esse ponto B vai continuar nessa posição. E aí entra um outro conceito que é o de corpos deformáveis, que nós também tratamos anteriormente. Então, nos corpos rígidos, os pontos são invariáveis, eles não modificam a sua posição no espaço. Já nos corpos deformáveis, sim. Então, num corpo deformável, depois de eu aplicar uma força, pode ser que o ponto B saia dessa posição e eu tenho uma deformação aqui do corpo. E agora meu ponto B está aqui. Então, isso não vai acontecer nos corpos rígidos. Por isso que os pontos são invariáveis. E eles têm apoios. Esses apoios vão sustentar eles na sua posição no espaço. Então, esses apoios também vão ter forças, né, que são as forças de reação que nós já vimos também em algum momento. A diferença é que agora nós vamos tratar desses apoios de uma forma um pouco mais específica, porque cada um desses apoios vai gerar algumas reações que podem ter características diferentes. Na verdade, no capítulo 3, nós vimos reações em 2 e 3 dimensões, mas a reação era necessariamente sobre o ponto. Então eu tinha uma partícula, aplicava uma força nela e essa força ia existir uma reação a essa força, tanto em 2 quanto em 3 dimensões. A diferença seria a quantidade de reações que eu teria em 3 dimensões. Agora, as reações elas vão continuar existindo, mas elas estão relacionadas aos apoios. Então, é até interessante colocar aqui que esses apoios eles vão se relacionar com reações. Eles não estão aqui sem motivo. E ainda, esses apoios eles são necessários para manter uma estrutura no seu local. Então pensem em uma estrutura exatamente como essa, que é curva. Se você colocasse essa batata aqui nesse plano, ela não vai ficar nessa posição, ela vai tombar, porque vai existir um momento aqui. Então, esses apoios são necessários para manter ela nessa posição. E de modo semelhante, o mesmo vai acontecer quando eu tenho uma estrutura. Observem que essa estrutura ela está apoiada no chão apenas nesse ponto. E para conseguir isso, eu ia necessitar que o centro de massa dela estivesse nessa linha também. E isso nem sempre vai ocorrer. Então, ela está sustentada em outros 2 pontos. Bom, assim, nós temos algumas coisas para seguir. Quando nós pensamos em equilíbrio, nós pensamos em equações que governam esse equilíbrio. Essas equações podem ser de 2 naturezas, embora as duas vão acabar no mesmo lugar sempre. E são elas, como nós já temos visto, as 2 abordagens, escalar e vetorial. Então, em uma abordagem escalar, as equações que vão governar e vão permitir a análise do equilíbrio são as equações de somatório de forças
e as equações de somatório de momentos. Só que, como eu estou analisando isso de modo escalar, então eu preciso ter uma análise das forças em X, em Y e em Z. Considerando o caso mais geral, que seriam os momentos no espaço, então eu também tenho que considerar o somatório dos momentos em X, em Y e em Z, o que nos dá 6 equações. Quando nós fazemos essa análise de forma vetorial, eu vou ter então o somatório vetorial das forças igual a zero, assim como o somatório vetorial dos momentos em relação a um ponto qualquer igual a zero. E aí, dessa forma, essa é a nossa análise base. E é isso que o capítulo 5.1 nos mostra. A partir disso, nós vamos fazer uma análise um pouco mais focada, onde vamos analisar o equilíbrio dos corpos bidimensionais, então em duas dimensões. O que ocorre? Quando eu analiso em duas dimensões, eu tenho um conjunto menor de equações do que essas 6. Então eu tenho um conjunto agora de 3 equações, que é o somatório das forças em X, em Y e o somatório dos momentos necessariamente em Z. E aqui eu quero fazer um adendo, que é o seguinte: nessas equações de equilíbrio eu tenho 3 conjuntos. Então eu tenho esse que eu escrevi, força em X, força em Y, momento em Z. Eu vou numerar, na verdade, vai ficar melhor assim. Então eu tenho esse conjunto, eu tenho um segundo que corresponde agora às forças em Y, às forças em Z e um momento em X. Eu tenho um terceiro conjunto que corresponde às forças em Z, forças em X e um momento em Y. Então perceba que eu tenho, subir um pouquinho isso, eu tenho essas 3 possibilidades. Isso quer dizer que esse conjunto de equações não é um conjunto fechado, que eu posso até melhorar essa escrita da seguinte forma. Eu tenho aqui um somatório de forças em E1, somatório de forças em E2, com somatório de momentos em E3. Embora geralmente, de certa forma, eu acabei escrevendo a mesma coisa, né? Porque isso aqui seria aquele conjunto de bases ortonormais, né, no espaço. Então E1, E2, E3, na verdade, correspondem a IJK. Mas enfim, é interessante vocês pensarem que... Eu vou mudar essa nomenclatura, isso aqui não vai ficar legal. Colocar em N... N1, N2, N3. Pronto, isso aqui não representa nada. Onde N1, N2, N3 pode ser X, Y ou Z com as suas possíveis variações. De um modo geral, eu vou ter essas 3 possibilidades. Se eu tenho forças em X e em Y, o meu momento necessariamente está em Z. Lembrem-se que se eu estou em um plano, então se eu estou nesse plano, qualquer força que eu tenha em direções diagonais, ela vai ser decomposta em forças que estão paralelas a algum dos eixos. E essas forças vão gerar momentos. Esses momentos vão ser momentos desse tipo e momentos desse tipo, onde esse vai promover um sentido horário e esse daqui vai promover um sentido de giro anti-horário. Independente disso, eu estou girando em torno de um eixo que está saindo aqui, que a gente não está vendo, mas agora está vendo, que é o eixo Z, considerando que isso aqui é X e Y.
Então, toda vez que eu estou em um plano e essas forças estão nesse plano, como nós estamos em 2 dimensões, então nós estamos em algum plano, ou XY, ou YZ, ou XZ. E em cada um deles, o momento sempre vai ocorrer no eixo que falta. Então, se eu tenho XY, o eixo que falta é o Z, e o momento vai estar nele. Se eu tenho YZ, o eixo que falta é o X, então o momento vai estar nele. E a mesma coisa quando eu tenho momentos em Y, que é basicamente o que eu desenhei aqui. E aí, eu acho que eu vou até deixar esse desenho, porque eu sei que o povo se confunde nisso aqui, né? Então, vou colocar aqui que esse aqui é o momento 1, esse aqui é o momento 2. E aí o giro deles acontece em torno do eixo Z. E aí vocês podem pensar nesse desenho também agora no plano aqui, né? XY, ou no plano aqui, que é, ou melhor, XZ e no YZ. Então, pensem nisso. E seguindo, nós temos reações relacionadas a essas possibilidades. Então, observem que nessas figuras aqui eu tenho diversas possibilidades de desenho e eu já tinha mostrado para vocês um outro que também é padrão de estruturas, mas eu acho que era bom colocar ele aqui também, negócio que eu não estou vendo espaço. Mas vamos lá. Então observem que essas estruturas parece que tem uma roda embaixo dessas. E essas aqui elas estão apoiadas, né? Essa apoiada no chão, podendo deslizar, e essa aqui com um colar. Então o colar pode deslizar. Mas nenhuma delas pode afundar no chão e nem sair dele, teoricamente, tá? Então, com isso, essas estruturas, elas têm uma reação que é apenas vertical. Isso quer dizer que esse tipo de estrutura, ela não afunda no chão, considerando, ou não apenas no chão, mas em qualquer apoio que elas estejam, elas vão gerar uma força nesse sentido, que é um sentido vertical. Então esse é um tipo de apoio, que nós já vimos em algum momento. Esses apoios estão relacionados a barras e cabos, inclusive aqueles que são curvos. Então, a força de reação, ela está exatamente na direção do encontro da barra do cabo com a peça. Então, observem que a peça encontra nesse sentido em todas elas, mesmo na curva. Então, a reação tem esse sentido. Agora eu tenho outro tipo de estrutura que ela está presa no chão, ela não pode deslizar. E o que acontece aqui? Quando eu tenho esse tipo de estrutura, ela não pode ultrapassar o nível do chão e também não pode deslizar porque ela está presa. Então ela tem duas reações, uma no eixo X e outra no eixo Y. E ainda tem um terceiro tipo, que para nós essas três e essas aqui são comuns, que são estruturas que estão engastadas. E o livro vai trazer uma nomenclatura aqui de embutido ou engastado. Engastado é o mais comum para a gente. Essas estruturas, elas não permitem girar. Então, observem que se a estrutura está presa, ela não pode fazer esse giro aqui que eu mostrei em torno do eixo Z. Não tem como isso acontecer. E a partir disso, ela gera uma resistência. Essa resistência é uma reação, né, uma reação ao giro, que é uma reação na forma de momento. Então, o momento que está aqui é um momento de reação. E ainda nós temos a estrutura com o colar. Então, da mesma forma que estava aqui, ela não pode ultrapassar o nível, e essa daqui também impede o giro. Então ela tem uma coisa a mais, porque aqui observem que o colar podia girar em torno desse ponto. Aqui não, é uma peça única, está presa. Então a partir disso nós temos essa diferença. Então as reações, elas podem ser de forças ou de momentos, e elas vão ser exercidas por um apoio, necessariamente. E o apoio vai impedir esse movimento, que basicamente é essa discussão que nós fizemos.
E para isso, nós vamos precisar desenhar esses diagramas de corpo livre do mesmo jeito que nós estávamos fazendo antes. Só que percebam que esses diagramas vão aumentar a sua complexidade conforme nós caminhamos, porque a cada momento essas estruturas vão aumentar a sua dimensão, as suas características e os seus ângulos. Então eu coloquei aqui alguns pontos para vocês pensarem no desenho de um diagrama. Então, o diagrama de corpo livre, você precisa escolher o corpo ou a parte do corpo. Isso aqui é muito importante, nem sempre vai ser o corpo todo. Às vezes são só partes. E a partir disso você vai fazer o esboço do corpo. Você não precisa ser um desenhista, então você não precisa desenhar exatamente como eles são. Esboçar as forças, inserir um sistema de coordenadas, que você pode inserir qualquer um, contanto que ele tenha uma lógica. E depois representar os ângulos e as dimensões que forem necessárias para o problema. E aqui nós vamos fazer exatamente isso agora. Então nós temos aqui essa estrutura e dentro dela, eu já coloquei até aqui um adendo que nós vamos analisar no final. Dentro dessa estrutura, ou melhor, dentro não, no seu exterior nós temos aqui forças aplicadas, a força de 80 e a força de 60, e 2 apoios. Então é uma estrutura biapoiada que vocês vão ver logo que muitas estruturas nossas de engenharia são desse tipo, estruturas biapoiadas. Então observe que nesse apoio ela está presa, ela não pode se deslocar no eixo horizontal e ela não pode se deslocar no eixo vertical. Mas nesta daqui eu tenho uma bolinha, então ela pode se deslocar. E aqui eu quero aproveitar para fazer aquilo que eu não consegui aqui na figura de cima. Então, esse apoio aqui, ele é representado como um triângulozinho. E esse triângulo, ele tem um espaço. Então, como se essa parte aqui de baixo que eu desenhei fosse o chão e ele está afastado do chão. Então, isso quer dizer que ele pode deslizar. Isso aqui é uma outra forma de representar. E nesse apoio aqui da esquerda, eu teria aproximadamente a mesma coisa, só que ele já vai estar diretamente sobre o chão. Então ele está preso no chão. Ele não pode deslizar, ok? Então essa é uma outra forma de representar e nós podemos chamar de apoio de primeiro gênero e segundo. O primeiro é o apoio móvel e o segundo é o apoio fixo. E pela nomenclatura você já deve imaginar quem é móvel e quem é fixo, né? Então é uma outra forma de nomear esses apoios. Alguns livros gostam do primeiro, segundo, terceiro gênero, porque existem muitas nomenclaturas. Embora o engaste seja padrão, o móvel e o fixo às vezes têm outros nomes. Então, tem gente que chama até de carrinho. É uma coisa assim, na minha opinião, um pouco fora da realidade. Então, precisamos padronizar essa nomenclatura. Ok. Então, nesse exercício aqui, que é um mini exemplo, nós temos essa estrutura e precisamos determinar as reações de apoio. E uma das relevâncias das reações de apoio é determinar quais são as forças necessárias que a estrutura precisa resistir em relação às forças aplicadas. Então, percebam o seguinte: uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é calcular o somatório das forças de forma vetorial. Então, eu tenho forças em X, tenho forças em Y. Mesmo que você escreva a equação vetorial, então eu tenho aqui que o somatório das forças vai ser igual a zero e vai ser igual aqui, ó, eu estou vendo menos 80 em J
um mais 60 em I. Mas tem mais forças aqui. E eu vou desenhar, mas eu vou apagar porque está na figura de baixo também. Então lembre-se daqui de cima, ó. Apoios fixos têm duas reações, que são esses aqui. E apoios simples ou móveis têm uma reação apenas. Então eu tenho aqui um apoio do tipo fixo. Então aqui eu tenho dois com reações verticais. E eu tenho outro aqui que tem duas reações. E observem que o sentido vai dar o sinal. E como eu estou desenhando ele para a esquerda, porque se eu tenho uma força apontando para a direita, provavelmente só vai ter uma resistência se ela apontar no sentido inverso. Então, isso está desenhado na figura de baixo, eu vou tirar dessa daqui de cima. E aí, o que eu teria aqui ainda? Eu poderia somar os dois apoios verticais. Não vai caber aqui. Então eu tenho aqui um AY não. É sim, AYJ, mais um BYJ e mais um AX em I. Então isso aqui seria a minha forma vetorial. Vocês vão ver que isso não é muito comum de ser feito, pelo menos não na engenharia civil. De qualquer modo, o que vai acontecer? Você vai precisar abrir essa equação em duas. Então, você vai ter que fazer uma análise em x e uma em y. Embora dá para continuar com essa análise vetorial, não tem problema nenhum. Mas fica mais limpo, mais fácil perceber isso de forma escalar, neste momento. Em 3 dimensões não vai ser assim. Então, somatório das forças em x, eu vou ter aqui um 60 apontando para a direita, menos um AX. E observem por que ele é menos, porque eu coloquei ele apontando sentido para a esquerda. Mas no caso aqui eu vou fazer diferente, porque na figura não está assim, né? Observem que na figura está apontando para a direita, então ele é positivo aqui. Então vai ficar mais AX igual a zero. É muito evidente, né, que o AX é menos 60. É 60 em newtons. Então, acaba dando o sinal que a gente atribuiu no começo. Em relação ao somatório das forças, agora em Y, então observem que em Y eu tenho o meu somatório igual a zero, e isso é igual a AX, que está apontando para cima, é uma reação, ou melhor, AY. BY também está apontando para cima, é outra reação, e menos 80. Então isso precisa ser igual a zero. Mas eu não vou conseguir um resultado disso aqui, porque eu tenho duas incógnitas. Então, como que nós vamos resolver isso? Isso aqui vai ser igual a 80, ok. Mas eu não sei qual é o valor de cada uma. O que nós queremos é determinar as reações. Então, nós inserimos a terceira equação, que é o somatório dos momentos. E lembrando que é o somatório dos momentos em relação a um ponto P qualquer. Então, qualquer ponto que eu somar os momentos, ele precisa ser igual a zero. E aqui, muito cuidado. Este problema é um problema de equilíbrio de corpos. Não é o que nós fizemos no capítulo 4. Por que isso é importante? Aqui é uma condição que o somatório dos momentos seja zero. Lembrem-se, e até é válido voltar, que, por exemplo, aqui nós comparamos estruturas e queríamos saber se os sistemas são equivalentes. O momento não é zero, o momento é menos 500. Se a gente voltar em outros, igual esse aqui, que era tridimensional, e a gente calculou as forças, decompôs a força, e aí calculou o momento de forma vetorial, a gente fez escalar também, mas fez a forma vetorial, já tinha um momento inserido na estrutura, e aí observem que o nosso resultado foi um momento vetorial, não é zero. Tá? Por que eu estou falando isso?
Porque aqui no capítulo 5 é uma condição. Para a estrutura estar em equilíbrio, o somatório dos momentos é 0. Então, cuidado, são coisas e situações diferentes. Quando você avalia equilíbrio de estruturas, o somatório do momento precisa ser 0. Agora, quando nós fazemos outras análises, aí é outra história. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, como já passamos pelo capítulo 4, é muito simples resolver isso aqui. Isso é ridículo, na verdade. Comparando até com o que a gente acabou de ver ali, né? E relembrar. Então, isso aqui é um problema super simples. Então, eu tenho uma força de menos 80, uma força de mais 60 e três reações. Qual ponto eu vou escolher? O ponto com a maior quantidade de incógnitas. Nós já sabemos que o AX é menos 60, mas ainda assim, se eu colocar o somatório dos momentos em A, eu anulo duas forças. Se eu colocar em B, eu anulo uma força. E se eu colocar... Melhor, aqui é C, né? E se eu colocar aqui nesse ponto, em 200, eu anulo uma força, né? Que é o 80. Eu creio... me parece que é o 80, o AX. O AX também vai ser anulado. Mas aí eu continuo com duas incógnitas. Então, isso não resolve o problema. O ponto que nós precisamos escolher é o A ou o C. E esses são os pontos. Então, eu vou escolher o ponto A, porque anula a maior quantidade de forças. E assim eu vou escrever que o somatório dos momentos em relação ao ponto A é igual a 0. E aí, em relação ao ponto A, nós vamos ter três forças agora. 200 vezes 80 vai gerar horário. 500 vezes BY, que é uma incógnita, e isso vai gerar anti-horário. E 60 vezes 50, que vai girar também anti-horário. Então, a única negativa é a primeira. Então, colocando aqui daquele jeito que nós já vimos. Então, o somatório dos momentos do ponto A vai ser 200 vezes 80, depois 500 vezes BY e depois 50 vezes 60. Então, a única negativa é o 200. E isso precisa ser igual a 0. Observem com atenção que nós podemos dividir tudo isso por 100. Facilita bastante o cálculo se você fizer isso. Porque aí vai ficar 2 vezes 80 mais 5BY mais 5 vezes 6. Então, é uma opção. E aí, fazendo esse cálculo, então, nós vamos obter o valor de BY. E BY vai ser igual a 26 newtons. E agora, o que nós fazemos? Este resultado precisa vir para cá. Quando você fizer isso, eu acho que eu vou até deixar essa indicação exatamente assim. Acho que a minha bateria está acabando. Ok. Então, isso daqui vai colocar aqui. E com isso nós vamos descobrir o valor de AY, que aí vai ser 80 menos 26, que vai dar 54 newtons. Então, o que nós temos? Essas equações de equilíbrio que eu utilizei aqui foi em relação ao ponto A, mas nós temos equações alternativas, que foi o que eu já falei no começo. E nessas equações alternativas nós podemos escolher outros pontos. Então aqui eu sugeri o ponto C. Ponto C, que na verdade aqui está estranho, né? Não dá para saber se é C ou se é B. Eu acho que ele chamou de A e B os apoios só. Enfim, na figura de cima não está tão mais claro que isso. Mas ok. Então o ponto B ou ponto C está no mesmo lugar. E aí nós podemos escolher esse outro ponto. Mas observe que o único ponto alternativo aqui é o ponto C. Porque os outros pontos eu vou continuar com duas incógnitas ou três. Então isso não resolve o problema. Ainda é interessante a gente pensar em algumas coisinhas que eu coloquei aqui,
que são sistemas de coordenadas. Nós temos sistemas diversos. Esse aqui é um sistema tradicional XY, vertical e horizontal. Podemos rotacionar esses eixos, isso vai acontecer em algum momento. A direção das reações de diagrama de corpo livre, cuidado com as direções. Se você errar a direção, você erra tudo. Então, cuidado. O número de incógnitas é importante logo no começo você identificar quantas incógnitas você tem, que é o que está aqui. 1, 2, 3. Quando você vê isso, você já sabe qual tipo de problema que você tem. 3 incógnitas, preciso de 3 equações. Tenho 3 equações? Tenho. Dá para resolver. Não tenho, é um problema. E depois selecionar o ponto para o somatório do momento. Se você selecionar o ponto errado, que foi o que eu comentei aqui antes, você selecionar o meio, aproximadamente o meio, né, dessa estrutura, você vai ter 3 incógnitas. Então você não vai conseguir resolver, não tem o que fazer. Então precisamos ter estes cuidados. E aí passamos para o capítulo 5.3. Só que eu não sei se eu consigo terminar. Vamos tentar. Então vamos lá. No 5.3 são tópicos especiais ou adicionais do equilíbrio de corpos. E ele começa com uma pergunta: corpos rígidos, né? Esses corpos podem ser chamados de rígidos para objetos e estruturas? E sim, por quê? Porque eles têm os pontos invariáveis. A distância entre os pontos desses corpos são invariáveis. Então eu posso considerar esses corpos como rígidos. Mas observem que nós temos corpos que não são as molas. As molas são uma das poucas estruturas que nós vamos tratar como deformáveis. E é interessante estabelecer essa diferença que existe nas molas. Então esses corpos não são deformáveis e a distância entre os pontos são regulares, são fixas. Mas nós temos ainda outras estruturas interessantes, que são as polias e as molas, né? No caso das molas, a gente vai falar de outro detalhe delas. E nas polias nós vamos analisar um detalhe que ele traz aqui. Quando você pensa em polia, aqui eu trouxe um sistema de análise disso, nós temos polias que idealizadas vão ser... Na verdade, a polia não vai ser flexível, né? O cabo tem que ser flexível. Então, eu tenho as polias com um sistema de cabos. E o cabo é flexível, é sem atrito, contínuo e sem massa. Eu vou separar por pontos agora, que eu tinha colocado assim. Pronto, assim fica melhor. Então eu tenho um cabo que é flexível, sem atrito, contínuo e sem massa. E observem que todas essas características nós já falamos antes. Então, quando eu associo o cabo com a polia, ele precisa fazer as curvas necessárias e manter a sua rigidez. Mas, no caso, ele precisa ser flexível para fazer essas curvas, né? Ele vai ser sem atrito, porque se tiver atrito aqui, nós vamos ter que inserir uma situação nova. Ele é contínuo, então ele distribui também essas forças de modo contínuo. Ele não tem massa, porque se ele tiver massa, ele vai ter um peso aqui. E isso pode alterar a sua estrutura. E aí nós precisamos desenhar diagramas de corpo livre relacionados a esses cabos. E aqui nós temos alguns exemplos disso, mostrando também essa relação entre o ângulo formado pelo cabo e a polia e as suas dimensões. Então a distância entre duas polias, e eu posso associar aqui o raio delas para calcular esse ângulo. Então, se eu conheço a distância entre duas polias, observe que aqui eu formei um triângulo. Então, L é a hipotenusa, o raio 2 vezes é a altura, então 2R, porque aqui eu tenho um R, aqui eu tenho outro, então 2R. E aí eu consigo aplicar o seno e calcular isso. E também posso relacionar essa distância com o cosseno, se eu souber qual é essa altura, que obrigatoriamente nós temos que saber de algum modo isso. Então, a partir disso a gente pode avaliar essas forças num sistema maior. Então, nesse sistema, a polia precisa transmitir a força de modo contínuo, e essa força sempre vai ser distribuída de modo duplo, uma força para um lado e outra para o outro. E a partir disso a gente tem esse sistema desse tipo aqui, na verdade aqui. E aí eu posso modificar essa posição dessas forças subindo elas, né? Na verdade elas estão aqui embaixo e eu posso subir. E essa modificação nós já vimos ela em um problema anterior, que ela vem daquela relação
que eu tenho diferenças, no nosso caso que nós vimos era meio metro. Então eu tenho uma diferença de meio metro para a direita e outra para a esquerda. No fim das contas, elas acabam se anulando. Então por isso que a gente pode fazer esse tipo de coisa nessas avaliações. E aí aqui eu tenho um sistema geral que considera essa apolia nesta nova situação que nós estamos analisando. Eu vou parar esse vídeo aqui, porque não vai dar para continuar, vai acabar minha bateria. Então, na sequência, nós vamos tratar de molas em uma outra perspectiva. Agora nós vamos ver o momento que pode ser produzido com a utilização de uma mola. E isso é muito interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo nós terminamos essa parte teórica e já iniciamos alguns problemas relacionados.